Olá, para você que acompanha o canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora conversar sobre o Mercúrio. O Mercúrio entra hoje, no dia 4 de junho, no signo de Câncer. Ele deixa um território natural dele, a casa dele, que é Gêmeos, para ingressar em Câncer. O Mercúrio tem um movimento muito rápido e durante o ano ele fica 3 vezes no movimento retrógrado. Mas vamos entender aqui o que esse trânsito do Mercúrio pelo signo de Câncer pode representar, né? O que ele significa em termos de eventos e de características que poderemos perceber nos próximos dias. Então vamos lá. O Mercúrio é neutro em gênero, né? Nós classificamos nos gêneros masculino e feminino, mas Mercúrio é neutro. Ele se adapta bem às condições dos dois gêneros. A chegada dele ao signo de Câncer não tem muito poder na voz. A gente sabe que o Mercúrio tem como uma característica bastante conhecida a expressão, a comunicação. Mas o animal o caranguejo, né, que é um símbolo do signo de Câncer, ele não emite som. Então, todos os animais que não emitem som vão dotar o signo de uma característica mais calada, né, introspectiva. E o que nós podemos ver durante esse período aqui, né, de Mercúrio no signo de Câncer é menos poder na voz, num tom de briga, né, num tom agressivo, ok? Mas a gente já vai entender como essa comunicação pode funcionar de uma maneira de uma maneira diferente, né, aqui no signo de Câncer. Ela se altera, né, na verdade, de um tom bastante expressivo para um tom mais contido. E como nós temos a mídia, então, sobre os temas do Mercúrio, nós poderemos ver que um tom de briga diminui, mas aumenta muito a característica da defesa. O que nós poderemos observar aqui em temas de manchetes de jornais vai seguir um pouco nesse tom de defesa do povo, né? Então, nós vamos observar aí muitas manchetes indicando que o povo em geral ou uma determinada classe está se defendendo de alguma decisão, né, de alguma lei, enfim, de algo que se apresenta, né? Então tem esse tom bastante defensivo. Agora, nessa ideia da comunicação, nós temos o Câncer, né, o signo de Câncer, matizando as características do Mercúrio com bastante introspecção, isso mesmo em nível pessoal, mas vai se moldar muito de acordo com o mapa individual. E isso vai tomar um caminho mais emotivo do que racional, porque Câncer é a casa da Lua, né, e a Lua tem como tema principal as emoções, os sentimentos, né. A chegada do Mercúrio a Câncer, então, dota a comunicação com um tom mais emotivo. Tem um apelo mais emocional do que racional. Então, ainda em torno dos assuntos de mídia, o que a gente pode perceber é que as manchetes vão apelar mais para o emocional do que mostrar dados propriamente, tá? E como eu disse para vocês, individualmente isso vai se moldar de acordo com as características do mapa, né? Então nem todos terão a comunicação alterada porque vai depender de como vocês têm a posição do Mercúrio no mapa, as relações que ele forma e etc. De maneira geral, a memória fica bastante facilitada também, né? Na casa da Lua, que rege o tempo passado, por exemplo, esses assuntos antigos, as memórias, lembranças boas ou não tão boas também se evidenciam. Temos o comércio como um outro tema de Mercúrio. E como um signo cardinal, que dá início, né, a uma estação, o signo de Câncer ainda movimenta o tema. Não tem uma agilidade como Áries, por exemplo, mas ele movimenta. Mas o signo de Câncer tem qualidades fria e úmida, um signo de elemento água. E então ele não vai dotar o Mercúrio de um bom senso de competitividade, como eu falei para vocês. Mas, por outro lado, a gente ganha a proteção e o clima para poupar ou para economizar se acentua bastante. Então fiquem atentos aí às promoções e descontos, porque vocês poderão encontrar aí algumas coisas muito boas, tá? Esse tema de descontos, promoções, fica bastante elevado durante essa fase. Outro tema do Mercúrio também é o transporte terrestre, né? O transporte por mar ou aviação são de outros astros. O transporte terrestre também flui nessa característica mercurial do signo de Câncer, e como Câncer tem uma característica de administração muito boa, né? Então os caminhos, as estradas e rodovias
não passam por grandes entraves, né? Então é um período em que a gente pode ver muitas obras em torno de estradas e rodovias ou projetos também se desenvolvendo sobre esses temas. E o nível municipal, estadual, no nível nacional também, tá bom? Burocracia, um tema do Mercúrio, corre sobre a sua direção, né? E ainda com essa característica bastante administradora do signo de Câncer, o Mercúrio tem um tom mais preocupado com a rotina cotidiana, né? E as burocracias diárias. Por isso, também é um bom momento para cuidar de papéis, de colocar a casa em ordem, em todos os sentidos, tanto no sentido da arrumação da casa, né, no nível físico, como nessa questão burocrática, papéis e dos consertos, inclusive, né, que precisam ser feitos. Agora, enquanto o Mercúrio estiver no signo de Câncer, ali no dia 20 de junho, exatamente em 23 graus e 57 minutos, entra na faixa de retrogradação. É o que nós falamos no início da estação retrógrada, porque ele vai diminuindo a velocidade, chega a ingressar no signo de Leão e no dia 7 de julho ele inicia propriamente, ele estaciona, né, e inicia propriamente o movimento retrógrado. E aí ele volta ao signo de Câncer no dia 31 de julho. Então, a partir de 20 de junho, todos esses temas que eu falei para vocês vão ficar um pouco mais lentos, né? Então, por exemplo, para burocracias, tá, o momento é melhor agora, a partir do dia 4, né, até o dia 19, mais ou menos, né? No dia 20 ele já começa a diminuir a velocidade. E para temas burocráticos, comerciais e todos os outros que envolvem características do Mercúrio, ok? Então, depois, quando a gente entrar no movimento retrógrado ou ingressar no signo de Leão, eu volto para a gente conversar um pouco mais sobre características do planeta Mercúrio. Deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais!